Olá, seja muito bem-vindo ao Med Connect Cast. Nós estamos aqui para mais um episódio e se você não assistiu o primeiro, clica aqui embaixo que você já assiste, tá bem bacana. E hoje nós vamos trazer um episódio sobre atendimento do cliente. Mas antes disso, segue a gente ou compartilhe esse episódio, porque nós estamos aqui toda semana para contribuir com a sua jornada empreendedora. Para você que está começando sua clínica ou já tem uma clínica estabelecida e pode se beneficiar com coisas que nós não aprendemos na faculdade, mas que hoje são imprescindíveis para o seu sucesso. Então, já compartilhe com seus amigos e segue a gente. E nesse dia nós temos uma pessoa aqui muito especial, em todos os sentidos para mim, porque ela é minha companheira no dia a dia e ela está nessa jornada empreendedora junto comigo. Thaís, minha esposa, seja bem-vinda. Olá, obrigado. Ela começou comigo na fábrica de sorvetes e desde o começo me ajudou muito nessa jornada. E agora, desde que nós decidimos construir a clínica, ela está em cada ponto, cada detalhe, para fazer com que a clínica seja voltada para a melhor experiência do paciente, um atendimento de excelência e que seja sucesso aí nos tratamentos estéticos e na beleza e cuidados da mulher. Thaís, eu gostaria que você se apresentasse do jeito que você gosta de se apresentar, para a gente começar nosso papo sobre atendimento ao cliente e experiência do cliente. Vamos lá. Eu sou a Thaís, né? Sou gestora da Clínica Renoir há 4 anos. Implementamos juntos a clínica. A fábrica também. Foi um desafio começar ali do zero, né? Uma indústria. Fiquei na gestão lá, acho que 2, 3 anos, né? Mais ou menos. Quando a gente decidiu, então, abrir a clínica. E na clínica eu me dedico muito aí na parte de gestão, mas uma área que eu gosto é a área de liderança de pessoas e dessa parte de gerir toda a jornada, a experiência e o encantamento do cliente. Ah, Então, conversar sobre isso vai ser bom. muito legal. E me conta o seguinte, o que que é esse danado de experiência e jornada do cliente na sua visão? Vou voltar um pouquinho, contar quando a gente decidiu abrir a clínica, né? Então, o Gustavo tinha uma queixa de que é, a clínica que ele atendia não gerava algumas experiências para o cliente. Eu sempre gostei, né, dessa parte, sempre valorizei o bom atendimento, aquele atendimento que a gente é encantado, a gente tem o a mais, resolutivo, né, e que você tem vontade de voltar ao local. Então, vou falar um pouquinho da minha parte pessoal, sempre gostei de receber em casa, né, a gente sempre gostou muito de receber. E eu sempre fui a pessoa que era atenta aos mínimos detalhes, desde a parte de personalização até a parte da organização mesmo. E a gente queria levar isso para a clínica, para os nossos pacientes. Então, vem daí o meu gosto pessoal, de observar mesmo atendimentos, da parte de receber em casa. E foi por isso que a gente quis também oferecer mais isso para o paciente. Legal. E geralmente a experiência do paciente ou essa jornada aí, a gente aprende em outros lugares, né? A gente já fez algumas viagens, Dubai, Maldivas, a própria Disney. Quais são os lugares assim que você mais se inspira hoje para tirar essas ideias? A viagem sempre é um presente, né? Assim, você sempre tem insights maravilhosos. Mas eu acho que hoje a maior empresa, a empresa, assim, se falasse, tais uma empresa mundial que sirva de exemplo para qualquer outra empresa, é a Disney, né? A Disney, ela é um local que ela não é a mais moderna, porque a gente tem a Universal, que é mais moderna, a gente tem mais tecnologia. Você não quer estar lá pelo brinquedo, você não quer estar lá pela tecnologia, você quer estar lá pela experiência de estar na Disney, né? É, quando a gente foi lá, o engraçado é que até os senhorzinhos que trabalham lá, eles são encantados e estão lá por prazer, né? Você vê um senhor, 70 anos, trabalhando dentro da Disney e disposto a deixar a sua experiência a melhor possível. É. Então, é o prazer de estar lá, né? Não é a tecnologia. Vou contar uma história engraçada. O Gustavo não queria ir pra Disney de jeito nenhum, e eu bati o pé e nós vamos pra Disney, vamos pra Disney. Me conta aí, por que que você me arrastou pra dentro da Disney sendo que eu não queria ir? Qual o motivo? Pra gente viver.
Na verdade, acho que todo mundo tem um sonho de ir pra Disney, né? Pelo menos toda menina tem o sonho Eu não. de conhecer o Castelo da Cinderela. Essa história foi engraçada, porque o Gustavo não queria ir de jeito nenhum. E eu falei, não, nós vamos. Ele tinha ido para um congresso, tinha ido apresentar um trabalho no Congresso Internacional de Cirurgia Plástica. Eu falei, bom, vamos aproveitar que vamos estar lá, vamos pra Disney. Não, não vou, não vou, não vou, não vou. Eu falei, vamos. Porque eu queria, de fato, viver aquela experiência. E por que todo mundo fala que é tão encantador? O que tinha, né, de tão mágico ali? E aí chegamos no primeiro dia de parque, Gustavo não queria ir pro carrossel. Eu vi aquele carrossel lindo, brilhoso, com luzes, músicas. Vamos andar de carrossel. Gente, você vai pra Disney e você vai andar de carrossel. Eu cheguei e falei assim: isso aqui não tem o menor sentido. Andar de carrossel eu ando em Porá. Mas não, foi uma experiência super agradável, super interessante. Acho que todo mundo que nunca foi pra Disney tem que ir, nem que seja para viver essa experiência e poder ver como eles tratam aquilo como uma magia mesmo, de te encantar em cada ponto, né? A Disney, ela não é o brinquedo, não é a tecnologia, é o estar lá, né? É a experiência vivida lá. Né? Ah, é a montanha-russa mais alta? Não, é a experiência de estar lá, é a magia mesmo. E aí fica, né? Gustavo voltou outras vezes e aí ele quis ir de livre e espontânea vontade no carrossel. Agora eu vou com um caderninho para ir anotando cada coisa. Mas a Disney é isso, ela tem esse cuidado com o encantamento, né? Do entregar o a mais, de superar expectativas. Né? Um dado legal que eu gosto da Disney, assim, eu já li vários livros sobre o atendimento Disney, método de encantamento, já fiz alguns cursos sobre método Disney de encantamento. Um dado que me chamou muita atenção, e aí a gente atrela a experiência com vendas, que a gente tem o maior parque, que é o concorrente principal da Disney, que é a Universal Studios, que ela tem, enquanto a Disney tem a taxa de ocupação o ano inteiro, inclusive Natal, Ano Novo, essas datas que geralmente a gente está com família, de 70%, a Universal tem de 48, 50, né? Então, 70% dos clientes que voltam à Disney, eles estão voltando pela segunda ou mais vezes, não é a primeira. Tá uma revenda. Então, é aquela questão do encantamento mesmo, né? De superar a expectativa. E como que eu faria isso dentro da minha clínica? Eu fui para Disney, gostei, achei legal. Ou te ouvindo agora, que tem muitos insights interessantes. Mas como que eu faria isso dentro da minha clínica? Se eu não tenho esse orçamento todo, eu não tenho essa relevância da Disney, eu queria começar a encantar meu paciente. O que que você sugere? O encantar é o entregar o a mais, né? É, o sorriso no rosto, o olho no olho. Gente, isso é impressionante. Você sabia que os vendedores brasileiros são o segundo ranking que menos sorri no mundo? Só perde para os japoneses? Então, eu falo que isso sobre secretária. Você tem que ensinar que a secretária tem que sorrir. Isso é meio básico, mas é o que acontece. Os brasileiros só perdem para os japoneses em termos de sorriso do vendedor. É um dado cruel, assim, né? E que faz muita, muita, muita diferença quando a gente tá atendendo, né? Ou quando você é atendido, você chega numa loja, a pessoa, bom dia, posso te ajudar? Totalmente diferente. Bom dia, bem-vinda, o que que eu posso te ajudar? Né? Então, assim, um tom de voz, o sorriso no rosto, olho no olho. Às vezes você chega para ser atendida, a pessoa tá aqui no celular olhando para baixo, ela não olha para você, ela não te dá um sorriso, ela não te dá um bom dia. E aí as pessoas não entendem por que que a venda é baixa daquela loja, né? Entendi. Eu costumo falar assim, eu sei quando é muito legal isso assim, mudando um pouco de assunto, mas quando você entra e você é bem atendido, se o funcionário é comissionado ou não. É isso. Conta aí. Você acha que comissão faz diferença na vida da secretária, dos funcionários da clínica ou não? Total. Tem que ter, não tem como. Não, não, não existe você ter uma secretária que ela não receba comissão, que seja o salário básico. Você chega numa loja, se você é bem atendido, olho no olho, sorriso no rosto, você pode ter absoluta certeza que aquele funcionário, aquele vendedor, ele tem comissão. Ele precisa vender, então ele faz tudo para te vender, para te atender bem. E se você chega numa loja, geralmente loja, vou comparar aqui para ficar mais fácil o entendimento, mas por exemplo, loja de departamento.
que eles não recebem comissão. É totalmente diferente o atendimento. E se você imaginar que o seu cliente, seu paciente vai passar por 5 pontos de contato até fazer a consulta contigo, desses 5, 4 são pela secretária. Então, vão desde da pré-venda, da confirmação, da recepção, de preencher os papéis, ela tem esses 4 pontos de contato aí com o seu paciente antes de você. E se você não tem essa experiência bacana, não treina, não comissiona, não reconhece ela de alguma forma, a tendência é que ela não queira atender bem ou atenda porque ela tá ali pelo salário básico. Quando ela conseguir alguma coisa melhor, ela vai para outro emprego. É. Então, assim, imprescindível. E aí, você tinha me perguntado, né, por onde começar? Então, treinamento de equipe, primeira coisa, né? Acho que definir isso muito bem definido com a equipe. Mas, gente, hoje, analisando as empresas e, né, nesse estudo mais avançado que a gente já faz, é o básico, o arroz com feijão, ele tem que ser muito bem feito. É. Às vezes a empresa, ela preocupa com mimo, ela preocupa com preço, ela preocupa com crescimento, com marketing, mas ela não preocupa com o básico. É. Ela faz um super marketing no Instagram, o paciente entra em contato e é mal atendido. Eu vou fazer um desafio para vocês. Faça um teste. Tente marcar uma consulta com você mesmo, fazendo toda a jornada. Entre no seu site, pesquise seu nome no Google, entre no seu site, veja como é. Clique no botãozinho ali de contato, vê para onde chega e depois responda como se fosse um paciente para sua secretária e faz o teste. Nesse momento você vai ver se você está atendendo bem ou não. E aí você vai saber também quais são as melhorias que você pode fazer. E aí você vai ter todo esse roteiro já mapeado e os pequenos planos de ação, que são as ações que você vai fazer para corrigir isso. Exatamente. E a gente se assustou a primeira vez que a gente fez isso, né? Cada vez Quando você vai treinando a secretária, os pequenos erros eles vão diminuindo. Mas até hoje você ainda passa por alguns perrengues aí que não tem jeito. O ser humano ele tem suas oscilações. Mas o que você puder controlar, você controla e deixa isso daí mais evidente. E a gente falou sobre inspirações, né? A Disney, teve a nossa viagem de Dubai. Me conta aí, o que que de Dubai te inspirou aí para você trazer para a clínica ou de experiência de encantamento que você gostou? Duas coisas me chamaram a atenção, assim, de Dubai. Uma é o cuidado com a criança. Então, se na sua clínica ou na sua empresa você atende pessoas que têm filhos, cuida do atendimento deles, né? Do adulto, digamos, mas cuide do atendimento da criança. Isso a gente percebeu muito, 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 e foi uma coisa que eu não sei se é porque a gente não esperava, né? É Hum. uma cultura muito Porque diferente. Dubai a gente imagina que é glamour, festas, que não é preparado para crianças, né? E ao Então, contrário. foi assim, uma surpresa, né? Uma grata surpresa. Então, cuide das crianças, né? Então, dê essa atenção para a criança. Então, o que aconteceu muito em Dubai. Primeiro dia no quarto, a gente chegou à noite, a gente saiu para passear, chegou à noite tinha um bichinho lá, de toalha, né? Eu não lembro se era um Mickey, algum bichinho, patinho, enfim. E o João, não, que bonitinho aquela festa, tira foto, né? E tudo mais. No dia seguinte, a gente saiu, nem lembrou disso. Chegamos, tinha outro bichinho. Então aí entra o processo, né? É aquela coisa contínua. E aí tinha outro bichinho. Mamãe, que legal, outro bichinho. Tira foto de novo. No terceiro dia, porque o segundo a gente nem lembrou desse detalhe. Terceiro, a gente. O João já falou. Mamãe, será que quando a gente chegar no quarto hoje, qual será o bichinho? Isso. Então, assim, o cuidado com a criança, né? E isso deixa a gente, pai, muito feliz. Então. E o processo, né? Todo dia, sempre encantando. Então, você não pode encantar hoje. E no dia. Você não pode hoje na sua clínica servir um café super gostoso, com um bolo, que te remeta à infância. E no outro dia o paciente chega, queria aquele cafezinho. Ai, hoje não tem, era só É uma ontem. faca de dois gumes, né? Uma vez que você entregou aquela experiência da primeira vez, você tem que padronizar para aquilo sempre aconteça. Então, esse episódio aí
é um negócio processualizado, não foi um negócio espontâneo que deixou que foi de acordo Um dia só. com a proatividade ali do funcionário. Foi um processo que ele é treinado para encantar o cliente todo dia, né? E ele processualiza aquilo ali numa forma de até de avaliação e continua avaliando aquilo lá. É. Toda viagem, essa é uma dica que eu dou para quem está implementando experiência na clínica, encantamento de clientes, comece a observar os lugares que você vai, que seja uma viagem, que seja restaurante, que seja hotel, spa, que eu acho que são locais que a gente tem joalherias, né? São locais que você tem um atendimento mais diferenciado. Comece a observar cada ponto de contato. Então, hoje a gente é bem treinado, nosso olhar ele é crítico. A gente vai ficando enjoado, né? Sim, muito. Então, essa de Dubai, a gente pegou essa experiência. Então, hoje o nosso paciente chega na clínica. Se ele tiver com uma criança, a gente tem um lanche para criança. A gente tem um suquinho de uva, biscoitinho de goiaba. A gente tem a nossa secretária treinada já para perguntar qual desenho ele gosta, imprimir, desenhar. A gente não dá um desenho pronto. Ah, tá aqui um desenho para você pintar. Não. Qual que é seu nome? Qual desenho você mais gosta? Então a gente imprime o desenho que a criança mais gosta, né? Doutor Gustavo faz. Sou mestre em fazer balão de luva, pessoal. Fiz um curso em Harvard de como fazer balão de luva. Tenho duas, do papagaio e do palhaço. Você Não, tem pica-pau. É igual. Você tem direito a escolher qualquer um desses. Então pode ficar à vontade quando você for lá na clínica com seu filho. E o que mais lá na clínica que a gente oferece que traz essa experiência diferenciada aí pro paciente para dar insights aí e estimular o empreendedor a fazer a mesma coisa? A gente. Vamos falar um pouquinho dos 5 pontos, né? Que a gente tomou o cuidado de fazer. Existe uma técnica, né, que são dos 5 sentidos, né? Você consegue atingir, você não precisa atingir todos os sentidos, às vezes a sua empresa não permite que você atinja todos os sentidos, mas lá na Renoir a gente tenta, né? E que é a visão, audição, tato, paladar e olfato. Então a gente começou pelo básico, uma clínica cheirosa, um cheirinho personalizado. Isso remete à clínica, né? Então, é tipo a gente tá andando no shopping, passa em frente a M. Martin. Você pode até saber que ele não tem uma M. Martin, mas você sente o cheiro, você fala, opa, por aqui tem uma M. Martin. Você lembra daquela marca pelo olfato. Então, um cheiro característico, né? Esse cheirinho a gente tem na clínica, a gente tem na nossa papelaria. O paciente levou a papelaria para casa. No dia que ele for fazer o exame, tá o cheirinho lá. Então, ele tá lembrando da marca. Uhum. O visual, né? Acho que a gente pensou numa arquitetura toda desenhada para o paciente. E aí é aquela coisa que eu falo principalmente para recepção. Organização, limpeza, é o básico, O né? básico bem feito, O né? básico Encanta. bem feito, né? Você não chega na mesa do médico, tá aquela montoeira de coisa, aquela bagunça de papel. E O próprio papel tem uma textura, né? Então você já tem um o tato ali. tato, Você a tem- papelaria que ele leva, né? O envelope muito bonito, que ele dá para ele usar para outras coisas. Se o paciente precisa de uma sacolinha para alguma coisa, a gente tem essa, guardar cinta, guardar medicação, tem a sacolinha personalizada da clínica que ele também pode usar para outras coisas. E a polêmica de ter TV ou não E o, na recepção, o que que você acha? aí entra Eu a devo ter audição, TV? visão, né? Eu devo ter TV na recepção da sala, do consultório, não? Você pode ter TV na recepção da sua clínica se ela for usada de modo estratégico. Agora, você pensa, você tem uma televisão que o paciente chega, tá passando jornal, passando jogo, passando notícia ruim, o som na maior altura, né? E aí, o que era para ser, você chega ali para realizar um sonho, uma plástica, ou vai ganhar o bebê, vai consultar com a obstetra, e você tá vendo notícia ruim, ali sua vibe já diminui, né? Quando nós fomos montar a clínica, nós marcamos uma consulta com o cirurgião plástico famoso lá e fomos fazer o cliente oculto para ver como é essa experiência. E na recepção chamou muita atenção a TV, né? Que estava ligado num jogo de futebol, com a imagem péssima e o som na maior altura. E além disso, o banheiro estava todo sujo e completamente abandonado, né?
Então, essas coisas básicas você tem que olhar, né? Então, por exemplo, a sua copeira, a sua secretária, ela tem que ir pelo menos 2, 3 vezes por dia dentro do banheiro para ver se ele tá limpo, se ele tá bonito, né? Ela tem que olhar para isso. Se tiver TV na sala, pelo amor de Deus, não coloca no balanço geral, né? Não coloque em qualquer outra canal que passe notícias ruins ou que não agregue valor para o seu atendimento. Então, tem que ter, falando sobre os seus procedimentos, dando dicas, falando de viagens, tudo que dê um ambiente agradável, não ao contrário. Exatamente. E aí, a parte do paladar, que eu acho que é um ponto forte nosso na clínica, que aí é o a mais, né? Acho que o cafezinho, um bolinho hoje, a maioria das empresas que buscam um pouquinho de diferencial, ela já oferece. Então a gente queria o a mais, então a gente teve o barista que desenvolveu cafés gelados, né, especiais para clínica, são exclusivos, o paciente só toma lá. Então é aquela coisa. Hoje eu vim aqui, eu quero tomar aquele café que eu só tomo aqui. E ele só vai tomar lá, porque só tem lá, né? É exclusivo. Então, o bolinho sem glúten, né, sem leite. Então, tudo isso a gente consegue abranger ali os 5 sentidos, né, do paciente e a gente fornece uma experiência memorável mesmo. Que ele vai estar, ai, tomei um café gelado lá na Renoir. Você tem que ir lá para você experimentar. É. Uma coisa bacana que a gente implementou também, que é muito legal, é a sua secretária, ela tem que ter um valor em caixa ali, uns R$ 50, para ela poder comprar um lanche para o paciente a qualquer hora que ela precisar, né? Isso. Porque com isso, ela tem a autonomia para ir lá, o paciente pediu alguma coisa diferente, você quer encantá-lo, ela tem disponível isso daí, ela não precisa prestar conta depois, ela só precisa tomar atitude. E é uma coisa que você vai desenvolvendo, vai explicando, vai fazendo, e aí automaticamente a secretária vai fazendo mais Isso é vezes. uma ideia legal e é o que eu falo. A gente vai pegando insights, né, de experiências que a gente viveu ali em algum consumo, algum serviço que a gente fez. Então, o Gustavo opera, a gente viajou para São Paulo, a gente foi fazer toda essa parte de mapeamento, de jornada do cliente oculto a gente fez em São Paulo. E a gente chegou numa clínica, a gente saiu direto do aeroporto, né? Chegamos com fome, era de manhã, não tínhamos tomado café, a consulta estava em cima da hora. E a gente chegou com fome. Eu falei, bom, então na clínica, Gustavo opera muito paciente fora, né, do país. Então, quando o paciente chegar, a gente precisa oferecer alguma coisa. O paciente muitas vezes desce direto do aeroporto para a clínica. Então, quando é o paciente 20 horas, as meninas já perguntam que horas seu voo chega, que horas você vai chegar na clínica, a gente vai preparar um café para você. Então, o paciente ele já sabe que ele vai chegar na clínica, ele vai ter um lanchinho especial para ele ali, porque ele está vindo de viagem. Não. E aí a gente deixa de fato livre para elas prepararem e comprarem o que o paciente preferir. E uma coisa legal que a gente também faz, que eu já orientei e a gente treinou, elas sempre perguntarem se o paciente tem restrição alimentar a alguma coisa. Que é muito comum hoje, né? E é muito simples, não vai mudar nada. Não, eu não como glúten, eu não como leite. Isso é muito pouco pra gente, porque não vai mudar ali o valor gasto ou investido ali no atendimento. Mas para o cliente muda a experiência dele completamente. Sim. Porque ele. O detalhe, pessoal, do encantamento que eu acho que é a premissa que é muito bacana, é o cliente ver que você está pensando nele, né? Ele É. vê que você planejou, que você se preparou, que você vê ele como uma pessoa especial, né? E no final do dia é isso mesmo, né? Se a gente quer tornar essa experiência encantadora. Então ele vê isso, ele vê que você se preparou, ele vê que É você a planejou, personalização, né? que você pensou em cada ponto de contato para entregar um carinho especial ali para ele, né? E é muito caro essas mudanças, esse investimento no encantamento do paciente, você considera que é caro? Eu não considero caro. Eu acho que experiência e encantamento do cliente é investimento. O retorno vem. Fácil. Hoje, se a gente estava conversando esses dias sobre isso, toda compra ela é precedida de um sentimento, né? Básico. E aí a gente estava estudando, eu e o Gustavo, 68% dos clientes hoje brasileiros, aí consumo geral, não só medicina, eles estão dispostos a pagar mais caro se for para ter uma experiência. Uhum. Então, assim, eu costumo dizer que é investimento.
Vou contar da dentista do João. Uhum. A dentista do João é uma grande amiga nossa, né? A doutora Winnie. E a gente. O João era muito bebê ainda, com 1 ano e meio. Ela falou: Thaís, tá na hora de levar no dentista tal. Eu nunca tinha ido à clínica dela. É E uma toda criança tem dentista. medo de dentista, Toda né? criança tem medo de dentista. E apesar de ser nossa amiga, a gente nunca tinha ido à clínica. Ela posta muito pouco no Instagram, então a gente nunca tinha visto a clínica de fato, né? E aí eu liguei, marquei com ela. Bom, chegamos na clínica. Aí toda uma experiência desenhada para o cliente. Vou resumir assim, mas o paciente chega, a recepção é toda infantil, né? Mas não é um infantil normal, assim. Ela tem a área de brinquedoteca, a criança tem pipoca, tem chocolate quente, tem um aquário, né? Então a criança fica ali relaxando para o momento da consulta. Aí eu achei que a gente ia entrar e ia ser a consulta. Não. Então a consulta, a dentista vem, pega um livro, dá uma aula para a criança, pega um ursinho de pelúcia com dentão. A criança primeiro atende o bichinho, né? Então ela sente tudo que vai ser feito com ela, ela faz no bichinho antes, né? E aí, gente, eu vou falar a verdade. Eu costumo perguntar o valor, o preço das coisas antes. Nesse dia eu não perguntei. Porque de todo jeito a gente ia levar na doutora Winnie, né? É amiga nossa. E aí o atendimento foi assim de 1 hora e meia, mas muito personalizado, muito. É o encantamento, é o a mais. Ele recebe, por exemplo, um fone de ouvido para evitar o barulho do motorzinho, né? Então coloca ali uma música que ele goste, dá um videogame, um O óculos, óculos. um óculos grande, aí tem, sei lá, 20 óculos para escolher, de vários desenhos animados, porque na hora que ele deitar o solzinho, que é aquela luz do dentista, para não arder o olho, então põe o óculos. Qual desenho você quer ver? Então põe o fone, ele fica assistindo. Todo o encantamento, né? A criança sai dali querendo voltar. A Uhum. verdade é essa, o João pede para ir no dentista todo mês. Mamãe, está na hora de eu ir na Twin. E aí, no final, que é o que eu falo do investimento, né? Isso não é gasto, isso é investimento. A recepcionista falou: ah, a consulta é tanto. Eu falei, pensei, né? Não falei, mas eu falei, mas só? Porque quando eu fui vendo tudo aquilo, eu falei, gente, no final eu vou pagar uma bolada. E não, foi um valor justo. Achei, não é um valor óbvio de um dentista normal, que faz um atendimento comum. Mas quando falou o preço, você fala assim, mas só você, porque a gente criou o valor antes, Uhum. né? Foi criado um valor em todo o serviço. E aí, quando você vai pagar, você paga feliz. É o que a gente chama de empilhamento de valor, né? Cada etapa você vai somando, vai somando, vai somando. E aí você encantou ele 10 vezes e cobrou por 5, ele acha barato. Agora, se você Exatamente. entregou 5 e cobrou por 10, ele vai achar caro. E não volta. Aí passou-se os anos, então, né, o João acompanha nessa clínica até hoje. E aí o João teve que fazer tratamento ortodôntico. Eu não cogitei buscar outro local, não pesquisei outro ortodontista, né? Foi na ortodontista dessa clínica. Justamente. Então você fideliza o paciente. Você fideliza, ele paga mais caro porque a gente chegou, eu falei, 68% dos clientes estão dispostos a pagar mais caro para viver essa experiência. E ele indica. A gente acha que isso daí tem que ser coisas caras e só serviços mais refinados e complexos podem ter. Tem uma reportagem do Pequenas Empresas Grandes Negócios, esse rapaz saiu até no Fantástico. Ele vende pipoca. E ele tem Hum, 173 inovações já mapeadas que ele faz. Então, por exemplo, a pessoa come pipoca de sal, ele dá um tipo de fio dental. Se ela come pipoca de doce, ele dá outro tipo de fio dental. Se é o horário do almoço, ele dá alguma coisa para a pessoa voltar para o trabalho. Se está indo para casa, ele tem um pacote de ir para casa. Então, se você começar, e o design thinking é muito disso, né? O design thinking é eu me colocar no lugar do paciente e ver quais sentimentos eu estou despertando nele sobre isso. o Então, o desejo, as desejo, dores, as né? dores, o que que eu estou fazendo com ele. E o grande segredo é você mudar isso. Então, por exemplo, se a experiência com o dentista é uma coisa ruim, eu estou transformando numa coisa boa. Então, por exemplo, se você começar a se treinar para isso, eu deitei na cadeira do dentista. Ah, meu olho ardeu. Eu crio uma inovação para melhorar o olho. Ah, aquele barulhinho me incomoda. Por que com os adultos mesmo a gente não coloca um fone neles, né? Coloca Uhum. um óculos escuro.
traz ali uma TV que traga alguma coisa bacana para ele ver e ouvir. Então, todas essas coisas estão à nossa disposição. E se você tiver um pouquinho de sensibilidade e treinamento, você consegue encantar ele em cada etapa disso. Exatamente. E aí você gera valor. Aí você gera receita, você aumenta seu ticket médio, você aumenta sua recompra, você aumenta sua indicação, você aumenta sua validação na internet, né? Você centraliza a venda no cliente. Muito legal você ter falado desse negócio do dentista por que não coloca no adulto, né? Eu lembro quando eu fui arrancar os sisos há muitos anos atrás, e aí o dentista meio roqueiro, ele falou assim, Thaís, a sua cirurgia a gente vai fazer ouvindo rock, tudo bem? Você gosta de rock? Eu falei, não gosto muito de rock. Rock pauleira, rock pesado. Eu, não gosto de rock. Ele, não, mas eu que vou operar, Mas eu vou eu que botar o gosto, rock. né? É. Então, assim, pra mim eu já tava com medo, já ia arrancar dente, ainda fiquei escutando uma música que me deixa tensa, né? Nervosa. Então, assim, a experiência do cliente, o cliente é o centro, não é a gente, Ah, não é o né? que eu gosto, é o Não que é ele gosta. é o que ele gosta. Justamente. Exatamente. E a partir desses pontos mapeados, como que você treina a sua equipe? Bom, aí voltar só um pouquinho, vou falar um pouquinho de como que a gente mapeia, o que que é o mapeamento, né? O mapeamento é eu pegar todos os pontos de contato que o cliente, né, no nosso caso, o paciente, vai ter com a nossa empresa. Desde o momento que ele busca lá na internet o nome cirurgião plástico, dermatologia, clínica em Brasília, não importa, desde que ele digita no Google até o momento que ele vai para o Instagram, liga, chega na clínica, que a copeira atende, a secretária atende, o médico atende até ele ir embora. Então, todos os pontos de contato. Eu falo que cada ponto de contato é um ponto, é um momento, uma oportunidade que você tem de gerar encantamento e aumentar o seu É um momento de relacionamento. verdade. É um momento de verdade. Você Para bem ou não treinar. começar a gerar ali relacionamento. E aí, como que a gente treina, né? A gente vai pegar cada ponto de contato, vai ver o que tá falho, qual é a dor do paciente naquele ponto de contato. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, entrei no Instagram Clínica Renoir. Qual que é o ruim? Ah, não tem um endereço. Ah, não fala quais as especialidades. Não, então peraí, então vamos ajustar isso aqui. Então ajusta. Mandei mensagem por direct. Quem me responde? Tá legal a resposta? Não tá? Quem que é o responsável por aquela atividade? Então vamos pegar essa pessoa e vamos treinar ela. Ó, a gente vai responder assim, a gente tem o tempo para responder é esse, a resposta tem que ser assim, assim, assado. Então a gente treina de acordo com o que a gente acredita que seja ali o melhor, né? E o mais importante, além disso, é registrar. Por quê? O que eu percebo é que muitas vezes o empreendedor ele até treina, mas ele esquece de registrar na correria, ele acaba Ah, não, deu uma semana e passando. esqueceu. E é também, se você trocar de secretária, você tem aquilo Perdeu tudo todo o registrado, processo. perdeu todo o processo. Exatamente. Então, por exemplo, lá na Renoir a gente tem todo o fluxo. Paciente entrou em contato. Qual a primeira mensagem que ela tem que mandar? Qual o seu nome? Bem-vindo, né? A segunda, você já conhece o Dr. X? Aí toda uma mensagem. Terceira, então tem todo o fluxograma desenhado. Então, treinamento, a primeira coisa que eu falo é a gente saber as falhas e o ponto positivo de cada ponto de contato, quem está atrelado a ele, quem que é o responsável por aquele ponto de contato. E aí uma coisa que eu gosto, que eu acho que faz muita diferença, porque assim, pra gente que viaja, que consegue consumir produtos mais caros, e aí eu tô falando assim de produtos caros porque é o nosso público. Então, antes de qualquer coisa, você tem que definir lá, né, que a gente falou a persona, para você oferecer o que a sua cliente deseja. Mas estou falando, no nosso caso, são produtos mais caros, um ticket médio mais alto. A nossa secretária, muitas vezes, o nosso funcionário, ele não tem acesso a esse tipo de serviço. Então, a gente precisa oferecer para que ele viva essa experiência. É. Né? Porque se você não conhece, é difícil você oferecer, né? Então, ou é em cima de muito treinamento, ou deixar ele passar por essa experiência. Porque aí a secretária ela vai ter toda a propriedade para fazer isso. Então, o que eu falo lá para os mentorandos que são donos de clínica, coloque sua secretária para passar pela sua experiência de atendimento. Então, se você faz botox, faça um botox nela. Se você faz uma acupuntura, faça uma acupuntura nela. Veja como é a sua consulta.
porque ela vai ter muito mais propriedade para poder falar sobre o seu serviço, porque ela experienciou aquilo tudo. E uma coisa que é barato também é você dar experiências para o seu secretário, para sua equipe. Então, pagar um spa, um hotel bacana, né? Em vez de pagar em comissão em dinheiro que ele pode usar para outras coisas, você pode pagar aquilo ali em forma de comissão. E aí ele Prêmio vai, por meta. prêmio por meta, você pode fazer uma gamificação disso e ajudar ele a atingir os objetivos tanto dele quanto da clínica, dando essa experiência. Exatamente. Porque assim, é difícil você dar o que você não tem ou o que você não conhece. Inclusive informação, né? Ah, o Botox dói? Aí o secretário vai falar, não sei. Ah, nunca fez Botox. Ah, com quantos dias eu vejo? Eu falo todo dia. O resultado você vai ver com 15 dias. O resultado você vai ver com 15 dias. Ela vai esquecer, mas se ela viveu aquilo, ela não esquece. É. E aí ela sabe dizer tudo do procedimento. Quanto tempo dura, com quanto tempo você começa a ver o efeito, se dói, se não dói, o que que você tem que fazer no pós, porque ela fez, ela viveu aquela experiência. Uhum. E a questão do bom atendimento, isso é essencial. Às vezes eu coloco as meninas, né, para se passarem por clientes ocultos em outros lugares. Então eu falo assim, ó, eu quero que vocês liguem na clínica X, eu já sei que o atendimento vai ser péssimo, mas eu quero. Uhum. Você vai ligar na clínica X e descobre para mim o preço de Y, né? Descobre o preço do procedimento tal. Aí daqui a pouco elas vêm na minha sala. Thaís, até agora eu não consegui falar na clínica, ninguém atende o telefone. Falei, tá vendo como é ruim? Uhum. Thaís, eu mandei mensagem, olha como me respondeu. Falei, tá vendo como é ruim? Então você pega o lado ruim e ela sabe, cara, eu não posso fazer isso, isso é péssimo. Eu tô vendo, eu tô sentindo que isso é péssimo, Uhum. né? Eu tô esperando um e-mail com uma resposta, tem uma semana, ninguém me respondeu. Falei, E tá até vendo? elas começam a dar valor no treinamento, Aí elas começam a porque dar elas valor. começam a experienciar outros atendimentos que são ruins, elas entendem como é ruim essa experiência para o paciente. É, e aí elas falam, aí eu pergunto, né, vocês comprariam lá? Elas, não. Você iria lá fazer tal coisa? Não. A mulher Justamente. até agora não me respondeu, não me deu bola, né, não me deu atenção. E qual foi a última besteira que você ouviu sobre encantamento de cliente? Qual a última groselha? A última groselha. É que encantamento do cliente não gera receita, né? Não, é despesa, não é lucro, né? Não gera lucro, ele gera despesa. Maior bobagem, porque a experiência do cliente, ela traz o retorno financeiro. E muitas vezes a gente fica pensando que experiência do cliente, encantamento do cliente é algo caro. Ele não é algo caro. Né? Se você pensar assim, se o paciente pegar um contato de WhatsApp, oi, bom dia, queria marcar a consulta com o doutor Gustavo. Oi, doutor Gustavo, só tem vaga para o dia 10. Ah, tá bom, quanto que é a consulta? A consulta é R$ 680. Ah, tá bom, obrigado. Uma experiência, né? Se a gente pensa, bom dia, queria marcar uma consulta com o doutor Gustavo. Oi, bom dia, seja bem-vindo à Clínica Renoir. É um prazer ter vocês aqui com a gente, né? Você já conhece o doutor Gustavo? Vou te mandar aqui um currículo para você conhecer melhor. Quem te indicou? Como é seu nome? Bem-vinda, fulana. Repete o nome. Mudou completamente a experiência. Uma coisa que não tem custo, zero. Zero. E aí com a mensagem, com uma carinha, um emojizinho, muda tudo, né? Aí você cria relacionamento, você é empático, você tenta ser ágil, resolutivo. E o custo disso? Zero. Mudou nada, o custo não mudou nada. Óbvio que quando você chega nesse patamar, que eu acho que é o que a gente já se encontra, uma equipe muito treinada, o feijão com arroz muito bem feito, aí a gente passa para outro patamar. Aí a gente começa a investir em produtos que gerem experiência. Um café gelado, né, exclusivo, que um barista fez. O café da nossa clínica ele não é comprado em mercado, ele é moído na hora. E aí você começa a gerar outras experiências que têm um custo, mas que ainda assim o retorno que ele traz é muito maior. E é tão simples isso daí, e não que eu falei que seja fácil. Por exemplo, essa questão sobre o café. O café é moído na hora, né? Então, se a sua recepcionista chegar e servir o café, é uma coisa. Se ela chegar e falar assim, olha, esse café é um café que veio de Minas, ele é de tal safra, ele é moído assim, assim, assado, e a gente conseguiu ele com o maior estúdio de café aqui de Brasília. Você acha que ele vai tomar esse café da mesma forma ou vai começar a olhar para ele com um olhar diferente? É óbvio que ele vai mudar a percepção dele. Por quê? Você incentivou.
E aí, quando você incentiva, quando você dá detalhes sobre da onde veio, como você fez aquilo, igual eu falei, né? Você planejou e teve cuidado nessa experiência, o paciente vê diferença, né? Então, isso daí muda tudo em cada experiência que você pode fazer para o seu paciente. É porque quando a gente lê de experiência, antes da gente estudar, né, sobre isso, a gente sempre acha que a experiência ela é algo físico, né? É um brinde, é um presente, é algo caro. E, na verdade, quando você traça toda a jornada do cliente, você pega ponto a ponto de contato, você pega os 5 sentidos, você torna a experiência, o dia dele na clínica agradável, aquele momento que ele está ali é tão prazeroso que ele quer voltar. Isso é a experiência do cliente, né? Então, você não precisa, às vezes, investir grande verba ali. É porque Começa. todo mundo acha que a experiência do paciente é mudar tudo, né? Ter uma simulação 3D, eles associam muito a tecnologia, né? É, A coisas que são palpáveis e que você precisa investir muito caro. Por exemplo, um iPad, uma simulação 3D, e muitas vezes é muito mais simples do que isso. E você consegue entregar a mesma coisa ou mais de uma forma bem mais barata. a gente contar uma história que foi bem legal. Quando a gente foi abrir a clínica, a gente foi para São Paulo. Antes de abrir, né? A gente foi pegar insights e tudo. Fizemos 3 dias de design thinking, né? Lá foi bem bacana. Então a gente se colocou no lugar do paciente, sentiu. A gente fez todo o mapeamento da nossa persona, quem que era, o que que ela desejava, quem que a gente queria também que fosse o nosso cliente, né, naquele momento. E aí, definido isso, a gente buscou clínicas e hospitais para a gente conhecer e nos passar por clientes e tirar insights desses atendimentos. E aí eu não esqueço, assim, a gente ver como o básico bem feito, né? Bom, então fomos no cirurgião plástico. Depois eu vou contar que quase te descobriram. A gente foi no cirurgião plástico, muito famoso, sim. Atendeu já muitas pessoas famosas. E foi nessa recepção, tendo jogo de futebol, uma barulheira, né? Aquela coisa assim que incomodou a gente, uma consulta cara. A gente pagou, na época, 5 anos atrás, isso foi R$ 1.500 na consulta, uma consulta cara. E não era uma consulta barata, né? E aí entramos para a sala do médico. Aí já começa aquela questão dos 5 sentidos, assim, muito clara ali para mim. Uma bagunça a mesa. Uma bagunça, um tanto de máquina fotográfica antiga, parecia um museu. E parecia um museu mesmo, porque tinha uma estante, assim, cheia de... Você lembra? Cheia de Eles vão máquina reconhecer o cirurgião fotográfica. plástico. Hã? Nosso público vai reconhecer o cirurgião plástico. Não, vai não. E aí, experiência muito ruim, porque ele passou mais tempo falando dele do que escutando minhas queixas, né? Eu fui de paciente. Depois ele pegou umas coisas bem... uns álbuns antigos, daquelas fotos 13x7, no albinho. Aqueles Kodaks. Kodaks. Começou a mostrar a foto antiga. Ah, já operei fulana, ciclana, mas assim, coisa do século passado. E aquilo foi me dando uma aflição, porque a plástica mudou, a modernidade chegou, aquela bagunça. Ele só falava dele, 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 dele. Eu queria falar de mim, das minhas queixas. Então, assim, não tinha escutativa, não tinha um olho no olho. Ele quase... Eu não sei até hoje se ele reconheceu ou não o Gustavo. Porque o Gustavo... Conta como é que foi que você se Não, apresentou. como nós estávamos como cliente oculto, eu fui como esposo e empresário de Brasília. E na hora que ele olhou pra mim, ele falou assim: Eu te conheço de algum lugar. Aí eu falei: Pronto, a casa caiu, o disfarce acabou, nós vamos ter que ir embora e vamos passar uma vergonha aqui, porque ele sabe que eu sou cirurgião plástico. E aí ele me perguntou: Eu te conheço? Eu falei: Não, eu sou gaguejei, sou empresário e tal, de Brasília, talvez seja do aeroporto. Aí eu acho que ele não quis também investigar muito, porque ele queria falar outras Tinha coisas. acabado de ter um congresso, o Gustavo tinha dado aula nesse congresso. É. E eu E falei, lembrou do aí, Gustavo no congresso. falei, ele lembrou de mim, mas graças a Deus o disfarce não caiu e a gente conseguiu terminar a missão. E aí, aí quando você faz cliente oculto, o que você tem que fazer? Você tem que anotar tudo que é legal, tudo que é ruim, em cada ponto de contato. Né? Por exemplo, tinha uma
uma música atrás, né, no consultório, que era tipo uma rádio AM, que era uma chiadeira, uma barulheira, que você te incomodava aquele barulho. Então, tudo isso você tem que ficar atento. Porque muitas vezes o médico e as pessoas, elas estão no automático, né? Ela faz aquilo todo dia, ela para de pensar na experiência do paciente. Porque eu fiz assim a minha vida toda, deu certo até agora e é o que eu quero. Mas se você quiser mudar de patamar, se você quiser aumentar a receita da sua clínica, se você quiser sair dos convênios e começar a atender só particular, você tem que agregar valor nesses pontos de contato. E aí você, por exemplo, se você atende convênio em 15, 20 minutos, uma experiência, uma consulta particular, você vai ter que aumentar o tempo. Isso é básico, isso aí eu vejo um erro básico ali com os mentorandos das clínicas, que a gente mentora, porque eles imaginam que é só trocar o valor, falar assim, hoje, a partir de hoje não atendo convênio, e não pensa nesses pontos de contato, não agrega valor. E o tempo de atendimento é básico sobre isso, né? Eu acho que é uma premissa para você começar. E é simples, é o que eu tô falando, né? Assim, para você começar, começa pelo feijão com arroz bem feito. Uma consulta que você escute o paciente, para você levar a melhor solução para ele. Uhum. Olho no olho, um sorriso, uma mesa organizada, limpa, que mostra que ali você é coerente com o que você entrega. Porque eu fiquei me pensando, gente, esse homem vai me operar, eu ali como paciente, mas se a casa dele, né, que é o consultório, é essa bagunça, eu fiquei imaginando sendo cirúrgico, porque aí Imaginação não tem limite, a né? imaginação não tem limite, então tudo isso tem que ser coerente. E é básico, e é uma coisa que não tem custo. Então, ter esse cuidado, experiência do cliente, o encantamento, se você começar pelo básico, pelo princípio básico, vai gerar um custo muito baixo para uma receita que com certeza vai vir muito alta. Legal. Alguma coisa que você gostaria de falar como mensagem final para os nossos empreendedores da saúde sobre experiência, atendimento, o que que não pode faltar, o que que muda o jogo? Alguma mensagem final aí para os nossos empreendedores? Trabalhar a experiência do cliente, ela é uma jornada. Ela tem um começo, mas ela não tem fim. Então, a gente precisa trabalhar essa cultura dentro da empresa todo dia, né? Então, todo dia treinar a equipe, todo dia passar isso para a equipe. E uma coisa que eu gosto sempre, uma analogia que eu gosto de fazer, receba o seu paciente como um convidado que você recebe na sua casa. Sempre, sempre. Então a gente prepara. Quando a gente vai fazer um jantar, receber alguém na nossa casa, primeira coisa que a gente faz, prepara a casa. Uhum. Então a gente prepara a casa, a gente deixa limpa, organizada, arrumada. Pega seus melhores talheres, suas louças. A gente pega as melhores coisas. A gente oferece uma comidinha, um café, um lanche. Pode ser simples, mas a gente sempre oferece alguma coisa. É um erro básico que os médicos fazem também é levantar e abrir a porta, né? Na sua casa você não levanta, vai lá e abre a porta para visita, você vai fazer a mesma coisa no seu consultório. Acabou, gente, aquela história de que o médico está sentado na cadeira e a secretária traz o paciente para ele lá e ele continua sentado. Isso é um erro, eu digo, básico hoje, de você achar que o paciente ele tem que vir até você e você fica sentado lá como se fosse um rei. Não, você vai, levanta, abre a porta, chama o paciente pelo nome e aí você começa seu atendimento ou a sua visita. Na sua visita, você não abre a porta para ele, então é isso que você vai abrir. Se a gente começar a encarar que o nosso cliente, ele é uma visita, é, aí o jogo muda já daí. Aí você vai levantar para abrir a porta, você vai dar as boas-vindas, você vai estar sorrindo, você vai estar feliz. É o que a gente faz quando a gente recebe uma visita em casa. Você vai ter preparado seu consultório para receber, Vai deixar ele falar mais do que você. você vai deixar ele falar mais que você vai olhar olho no olho, você não vai... a pessoa não tá na sua casa e você tá aqui mexendo em celular e ele aqui na mesa sentado conversando com você. Então você olha, você sorri, né? Então você tem a escuta ativa. Na hora de ir embora, você leva. No dia seguinte, você mandou uma mensagem agradecendo a visita. Ó, ontem foi massa, obrigado. Não é assim que você faz com o amigo? Uhum. E aí, como foi a consulta ontem? Tá tudo bem? Resolveu? A secretária manda. Estamos aqui para o que você precisar, então você deixa as portas abertas. Ou
O médico, eu gosto muito disso, a gente faz isso na clínica, o médico leva o paciente, já fala para a secretária, fulana, Ju, amanhã essa paciente vai voltar para isso, já deixa agendado para ela, semana que vem eu quero vê-la. Então você já atrelou o paciente, ele não vai fugir. Você já deixou a próxima consulta Criou agendada. aquele compromisso, né? Criou um compromisso. Então, quando você encara o paciente como uma visita, aí já muda o jogo daí. E aí, a depender do seu ticket, de quem é o seu público, do que os seus pacientes buscam, aí você oferece mais, né? Do que seu paciente espera. Então, acho que a experiência é isso, né? Ela é contínua, ela tem, como eu falei, ela tem um começo, não tem fim, porque você tem que ir mudando isso e treinando a equipe. Você tem que ter os processos bem definidos, porque igual você falou, se uma secretária hoje vai embora, a próxima que entrar, ela tem que atender igual. Se eu fui na Disney há 10 anos atrás e eu vou hoje, eu tenho que ter a mesma sensação de magia, de encantamento, de alegria. Eu quero indicar do mesmo jeito, eu quero voltar do mesmo jeito. E aí, duas coisas que o empreendedor às vezes pensa, mas como é que eu vou saber se isso realmente está acontecendo, né? Se eu estou encantando o paciente. Tem duas formas, NPS e a taxa de retorno desse paciente. Então, o que é o NPS? O NPS é o Net Promoter Score. É basicamente uma pergunta que você faz: qual a chance de você indicar o meu serviço para um familiar ou um amigo de 0 a 10? 9 e 10, eles são os promotores do seu serviço. Então, eles estão incentivando outras pessoas a vir para o seu consultório. Se ele respondeu de 7 a 8, eles são neutros, eles nem ajudam nem atrapalham. E as notas abaixo de 6, eles são os detratores, eles falam mal do seu serviço. Então a conta que você faz é, pego a porcentagem de notas de 9 a 10, subtrai pelos detratores que abaixo de 6. Você vai ter o Net Promoter Score, que é a sua nota de comparação se você está melhorando ou não. E aí é aquela questão, se você tem um cliente, quando o cliente está satisfeito com a experiência, ele tem 7 vezes mais chance de indicar do que quando ele não está satisfeito, né? Então, o seu custo de aquisição, né, o CAC, muda completamente. Porque é muito mais caro você trazer novos clientes do que você reter aqueles mesmos. Porque eles viram promoters da sua empresa, sem custo. Eles vão propagar a sua empresa. E se você quer trabalhar marketing dentro da sua clínica, prospectar clientes, convertê-los em procedimentos, fidelizar, que é fazer com que ele volte, e por último hoje, que é o nosso assunto, que é encantar. Então o seu marketing ele tem que trabalhar as 4 vertentes. Não adianta você só trazer pacientes se você não está convertendo, sua secretária não está bem treinada. Treinou, não fidelizou por conta do médico ou por conta do serviço, ele vai embora. E o quarto é encantar, fazer com que as notas 9 e 10 do seu Net Promoter Score só aumente, porque aí ele vai estar encantado, ele vai promover seu serviço. Isso. E diminui seu custo de aquisição do cliente. Justamente. Para quem não sabe o que é custo de aquisição de cliente, é quanto você gasta com verbas de marketing para ter um novo paciente. Então, é todo aquele investimento que você faz, às vezes redes sociais, em marketing, experiência dentro da clínica, que é para trazer novos pacientes. E ele chama CAC, custo de aquisição do cliente. E aí, hoje, ele é muito importante, porque isso vai fazer diferença ao longo do tempo na sua clínica. Para você, tem que diminuir ele para você ser mais eficiente e automaticamente ter mais lucro. Exatamente. É isso. Bom, é isso. Queria te agradecer, Thaís, pela excelente bate-papo aqui sobre a experiência do paciente. E você que não segue a gente nas redes sociais e manda para aquele amigo seu de clínica ou que tem um consultório que está precisando aumentar o Net Promoter Score dele, tem que melhorar a experiência do paciente, que eu tenho certeza que ele vai ficar muito satisfeito e isso vai ter retorno tanto financeiro quanto em termos de satisfação para o paciente.